As verdades sombrias da Antártida. Ela é gelada, remota e inacessível. A Antártida ocupa quase 10% da superfície da Terra, mas continua sendo o continente menos compreendido do planeta. Mas será que isso é apenas por causa do frio e da distância? Ou será que alguém tem interesse em manter os segredos do gelo enterrados para sempre? Por isso já vai deixando seu like, aproveita para comentar e compartilhar esse vídeo. Fique comigo até o final. O Tratado da Antártida, um pacto de silêncio? Você sabia que a Antártida é o único continente do mundo onde nenhum país pode explorar recursos naturais de forma comercial? Desde 1959, um tratado internacional mantém a região neutra e exclusivamente dedicada à ciência. Parece nobre, não é? Mas vamos pensar com lógica. Estamos falando de um território maior que o Brasil, repleto de minerais raros, petróleo e possivelmente até diamantes. Nenhuma potência mundial ousa tocar nesses recursos. Estados Unidos, China, Rússia, todos de mãos dadas em um acordo pacífico há mais de 60 anos. Isso não te parece estranho? Um pacto entre rivais históricos que nunca concordam em nada, exceto sobre a Antártida. Será mesmo apenas por razões científicas? Ou há algo muito maior sendo escondido lá? Bases secretas e tecnologia oculta. A maioria das pessoas acredita que a Antártida é só um imenso deserto congelado. Mas você sabia que há mais de 70 bases instaladas lá? E algumas delas com acesso restrito até mesmo para outros países membros do tratado. Informações vazadas sugerem que a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra, construiu instalações subterrâneas na região de Neuschwabenland. Depois da guerra, os Snecura lançaram a chamada Operação High Jump, uma gigantesca expedição militar disfarçada de missão científica. Oficialmente era para treinar tropas em clima frio. Mas por que levar 13 navios de guerra, 33 aeronaves e mais de 4.000 homens só para treinar? E por que a missão foi abruptamente interrompida em apenas 6 semanas? Será que encontraram algo que não deveriam? Ou será que o que foi descoberto é importante demais? Avistamentos e sinais de vida inteligente. Relatos de OVNIs sobre a Antártida não são novidade. Satélites da NASA já captaram estruturas hexagonais perfeitas, supostamente de origem artificial, sob o gelo. Em 2016, uma formação circular com quase 400 metros de diâmetro foi fotografada e imediatamente classificada. E vídeos feitos por exploradores independentes, que desaparecem pouco depois de viralizar, mostram ruínas que se assemelham a cidades soterradas. Uma teoria popular, inclusive entre alguns cientistas alternativos, afirma que uma antiga civilização altamente avançada teria vivido ali antes da última era glacial, e que as mudanças climáticas, ou algo ainda mais sombrio, teriam congelado tudo repentinamente. Essa civilização teria mesmo desaparecido, ou apenas se recolhido para o subterrâneo. A teoria da Terra Oca e os mapas proibidos. A chamada teoria da Terra Oca, por mais absurda que pareça, tem ganhado força com mapas antigos, como o enigmático mapa de Piri Reis, de 1513, que mostra a Antártida séculos antes de a ciência descobrir o continente. Como é possível? Quem mapeou aquela região com tanta precisão? E se a Antártida for mais do que um continente? E se ela for uma espécie de tampa para algo muito mais profundo? Além disso, há relatos de que a NASA e agências militares têm sensores e equipamentos posicionados na região para monitorar, não apenas terremotos, mas movimentos subterrâneos profundos. Movimentos que parecem inteligentes. A Antártida e o futuro da humanidade. Com o aquecimento global acelerando o degelo, a Antártida está lentamente revelando seus mistérios. Mas será que o mundo está pronto para o que está por vir? Alguns cientistas acreditam que há vírus e bactérias adormecidos há milhares de anos que podem ser liberados. Outros alertam para a possibilidade de estruturas e tecnologias que desafiam nosso entendimento moderno. Uma coisa é certa. A Antártida não é apenas um pedaço de gelo. Ela é um cofre. E o que está lá dentro pode mudar tudo o que sabemos sobre nossa história, nossa ciência e talvez até sobre nossa origem.
Acredita mesmo que todos esses países estão lá só para estudar pinguins? Você acredita mesmo que é só gelo? Então me diga, que bilhões de dólares em tecnologia, satélites e expedições são usados apenas para fins acadêmicos? Ou será que existe algo por trás do gelo que está sendo guardado a todo custo? DNA anômalo e os esqueletos não humanos. Durante perfurações de gelo profundo em regiões inexploradas, cientistas afirmam ter encontrado fragmentos de DNA que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Oficialmente, isso é atribuído a mutações naturais, fungos antigos ou possíveis erros de coleta. Mas alguns pesquisadores independentes, com acesso limitado a essas amostras, acreditam que estamos diante de formas de vida completamente alienígenas ou híbridas, que evoluíram isoladamente por milhões de anos. Em 2001, uma expedição russa liderada por cientistas financiados por uma fundação privada encontrou estruturas ósseas humanoides a mais de 1.500 metros sob o gelo. A imprensa russa divulgou por poucas horas de uma das maiores anomalias magnéticas da Terra, a chamada Antarctic Gravity Anomaly. Descoberta por satélites, essa região apresenta um campo gravitacional bizarro, como se algo massivo estivesse enterrado sob o gelo, algo que não condiz com nenhuma formação geológica natural. Algumas teorias sugerem que pode ser um objeto metálico colapsado. Talvez uma nave, talvez uma estrutura artificial soterrada há milênios. Lagos subterrâneos e acesso proibido. Abaixo de quilômetros de gelo sólido, a Antártida esconde mais de 400 lagos subterrâneos. O mais famoso deles é o Lago Vostok, isolado do mundo há pelo menos 15 milhões de anos. Em 2012, uma equipe russa conseguiu perfurar o gelo até alcançar o lago. Horas depois do feito, todas as comunicações foram cortadas. Dias depois, os cientistas retornaram, mas em silêncio absoluto. Nem imagens, nem vídeos, nem entrevistas. Segundo rumores de dentro do próprio programa russo, eles encontraram formas de vida bioluminescentes, colônias microbianas organizadas e uma estrutura metálica imersa no fundo do lago. Tudo arquivado, mas nada disso foi liberado. Por que algo tão importante para a ciência global seria suprimido? Antártida no passado, mapas e memórias esquecidas. Como já falamos, o mapa de Piri Reis não é o único a mostrar a Antártida sem gelo. Outros documentos antigos, como o mapa de Orontius Finels, 1531, também revelam o perfil topográfico exato do continente, algo que só foi confirmado por radar no século XX. Isso levanta uma questão explosiva. Como civilizações antigas tinham acesso a esse conhecimento? Haveria um conhecimento global anterior, uma civilização esquecida, que já cartografava o planeta antes do nosso registro histórico? Ou esses mapas são, na verdade, heranças de uma inteligência muito mais avançada que habitou a Terra num passado remoto? O gelo da Antártida pode ser o último cofre de uma história que foi propositalmente apagada. Por que o Google Earth censura partes da Antártida? Se você abrir agora o Google Earth e navegar até a Antártida, notará algo curioso. Zonas pixeladas, borrões digitais e blocos inteiros cobertos por camadas artificiais. Em alguns trechos, os cortes nas imagens são tão grosseiros que parecem feitos às pressas. E isso acontece apenas na Antártida. Por que tanto esforço para ocultar partes de um território inóspito? O que exatamente está sendo escondido de nós? Alguns usuários já relataram encontrar formas triangulares, símbolos gigantescos e até uma suposta entrada circular para estruturas internas. Pouco tempo depois, essas imagens são corrigidas
e removidas. Você acredita em coincidências? Ou estamos diante de uma manipulação deliberada de acesso à informação global? Quando o gelo derreter, o mundo nunca mais será o mesmo. Bem, nós ficamos por aqui. Deixa aqui nos comentários qual informação desse vídeo te deixou mais abismado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!